Bem, pessoal, agora a gente vai ver aí sobre a teoria de Hans Eyck, né? Onde ele vai falar sobre a personalidade, tá? Então, assim, a primeira coisa que o Hans Eyck trouxe, né, foi que nós não podemos estudar ou trabalhar somente os componentes psicométricos. Por quê? Porque ele acreditava que trabalhar as questões psicométricas aqui, ó, isolada, não era suficiente para medir a estrutura de uma personalidade. Então, para ele, nós precisamos estudar tanto as questões psicométricas como biológicas. O que seriam as questões psicométricas? Psicometria vai estudar os processos mentais né? E medir eles, mensurar. Mensurar o quê? Mensurar esses processos mentais, dar um valor a eles, dar uma medida. Então, por exemplo, o senhor B tem um QI de 110. Eu estou mensurando um componente psicométrico. Só que ele também disse que nós temos questões biológicas. O que é isso? Eu herdo dos meus pais uma questão. E aí a gente se remete aos alelos, né? Lembra lá? Crossing over, fiz a troca, né? Separou aqui. O que acontece? Eu vou pegar uma parte, eu vou ter esse alelo que vai ser aí. A gente tem a característica, né? A gente tem aqui uma característica, por exemplo, híbrido. Então, isso aqui é uma questão biológica. Então, eu preciso levar essas duas considerações. O Hans Eyck, eu vou chamar somente de Eyck, ele não desconsiderava as questões ambientais. Então, vou chamar os meios externos. Ele não desconsiderava o meio externo. Só que ele acreditava e ele pontuou que as questões bio se sobressaía as questões externas. Por quê? Hans Eyck teve duas experiências na sua infância. A primeira, quando ele estava no alto de uma montanha, o seu pai foi ensinar ele a andar de bicicleta, e o pai ele disse assim: pai, me ensina a andar de bicicleta, e o pai dele disse: desce. E ele não desceu, né? Porque ele ficou com medo, enfim. E outra vez, na adolescência, ele chegou para a avó e disse, como ele era filho de camponês, os pais se separaram, ele foi morar um pouco com a avó, passou mais tempo com sua avó, e ele chegou para a avó e disse: vó, acho que eu vou fumar. Ele, esperando não, a mãe dele disse: então vá lá e compra uma carteira de cigarro e fume. E ele não fez. O que ele trouxe? O que ele traz como essas experiências? Ele destaca que as questões biológicas, né, dele, fizeram com que ele não fosse em busca de fumar ou de descer aquela rampa. Por quê? Porque as questões herdadas dele mantiveram, que seria aí a de segurança. Olha só, isso vai ser importante porque a gente vai pontuar essa questão. Então, ele buscou se manter seguro. E aí ele disse que, ou ele traz dentro desses estudos, que as teorias que buscam trabalhar as estruturas de personalidade humana, elas precisariam passar por 4 processos para realmente essa teoria ter validade. Primeira coisa que uma teoria deve fazer é estabelecer uma evidência psicométrica. É o que eu falei. Mensurar um processo psicológico com um dado. E ele fala assim, de um fator. Fator, vocês vão entender por quê. Por exemplo, a extroversão. A extroversão seria um fator. Então, para que esse fator seja dito assim, ó, isso aqui é um fator da estrutura da personalidade, ela precisa me dar evidência psicométrica. Ela precisa ter um processo mental que vá mensurar isso através de um teste e me dar dados que, de fato, isso é um fator em todos nós, tá bom? Outro ponto que uma teoria deve seguir para se falar de uma estrutura de personalidade humana é o quê? É que o fator, ou seja, a extroversão,
também deve possuir hereditariedade e se adequar a um modelo genético estabelecido. Então, esse fator de extroversão que eu falei, para que essa teoria que estuda a extroversão seja considerada fidedigna, real, esse fator que eu estou estudando, ele precisa ter um processo hereditário. Eu preciso ter traços, comprovações genéticas, que é um modelo que ele estabeleceu ali dos seus pais, certo? Terceiro, o fator deve fazer sentido a partir de uma visão teórica. Então, assim, não é eu só criar um fator. Uma visão teórica precisa estudar ela. E quando eu falo uma visão teórica, por exemplo, a psicologia analítica trabalha a extroversão. Tem um sentido para essa teoria. Hans Eyck trabalha a extroversão. Então, tem um fator teórico aí. Esse fator ele vai se referir aos processos de estrutura. Ele considerava que todos nós temos superfatores. Eu acho que ainda não é superfatores, mas a gente vai ver, tá? Nós temos esses fatores. Então, os fatores são os que nos molda, né? O que vai estruturar a minha personalidade. E, por último, tem que ter uma relevância social. Ou seja, eu estou estudando esse fator, certo? Qual a relevância social dele? Qual a influência dele para a sociedade? Então, eu preciso ter uma relevância social desse fator, certo? Então, isso aqui são quatro pontos essenciais para uma teoria formar e estabilizar uma medida de personalidade, ok? Bem, e aí, quando Hans Eyck ele elabora a sua teoria, ele vai elaborar a sua teoria genética da personalidade, ele vai dizer o quê? Que nós temos organizações comportamentais. Então, agora eu estou organizando o meu comportamento. Essa organização do comportamento, ela é organizada da forma que eu vou me colocar ao mundo e a forma como o meu fator, que é a minha estrutura X, vai me colocar diante esse processo de comunicação social. E aí ele reconheceu 4 níveis de organização comportamental. A primeira, e considerado o nível mais inferior, são os atos ou cognições específicas. O que seria isso? Atos ou cognições específicas são comportamentos para atividades específicas, atividades individuais, vou colocar assim, individuais. Por que individuais? Porque são comportamentos isolados. Por exemplo, você tem que assistir essa aula. Ah, vou assistir essa aula, assistiu a videoaula. Pronto, não vou mais ler sobre Eyck. Isso o que você teve? Você teve um ato ou cognição específica. Você não procura ler mais sobre Hans Eyck. Não se tornou um hábito para você, que é o próximo ponto que a gente vê. Mas por isso que ele destaca que todos nós temos atos ou cognições específicas em determinados pontos. Ah, eu vou estudar sobre Hans Eyck porque é um conteúdo que vai para a prova, é um conteúdo que o professor está ministrando, eu vou estudar aqui o que ele está dando e pronto. Leu e aquilo não tem mais uma vinculação com você. O segundo nível são os atos ou cognições habituais. O que seriam esses atos ou cognições habituais? São comportamentos que se transformam em hábitos. São comportamentos que ganham proporção. Por que proporção? Porque eu começo a realizar ele mais vezes. Por exemplo, você começou a ler o que era um ato específico, ler Eyck. Ah, vou ler. Mas você se interessou. E aí você começa a estudar mais sobre a teoria da genética da personalidade. Você começa a ler mais sobre isso. Isso começa a se tornar um hábito.
Isso se torna o segundo nível da hierarquização do comportamento. Um hábito, um ato ou cognições habituais. Beleza? Só que ele destaca que o conjunto de vários atos ou cognições habituais vão formar um traço. Então, assim, quando eu pego vários atos, vários comportamentos, vou mudar isso aqui por comportamento. Vários comportamentos habituais, quando eu pego vários comportamentos habituais e agrego eles, então coloco um comportamento habitual aqui, outro aqui e outro aqui. Cada um deles, veja bem, cada um desse hábito aqui tem uma cognição específica. Ó. O que acontece? Quando eu faço a união desses 4 aqui, eu formo... Vou fazer aqui só um instantinho. Quando eu... Vamos supor... Aqui. Eu tenho os hábitos. Então, vamos lá. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 comportamentos habituais. E a cada comportamento habitual eu tenho 2 aqui, vou colocar 2. 2 comportamentos específicos. Quando eu tenho esse conjunto aqui, sabe o que ele forma? Esse conjunto, ele forma um traço. Então eu tenho uma comunicação, a oralidade aqui, vamos se dizer, a articulação, eu tenho o riso, eu tenho comunicação social. Olha só, esse conjunto de traço pode estar formando, esse conjunto de hábitos, comportamentos habituais, está formando um traço. Um traço. Que seria, vamos se dizer, aqui, ó, vou trazer para vocês, ó, a persistência. Não vamos colocar a persistência, ali eu tinha pulado ali. Vamos colocar que eu criei, nossa, desculpa pessoal, 1, 2, 3, 4, vocês entenderam, aqui, que eu tenho vários comportamentos específicos, certo? Aqui eu tenho os hábitos. Eu formei aqui um traço. Então, olha só, os hábitos habituais aqui, eu tenho a oralidade, a gesticulação, né? Que é os gestos. Eu tenho riso, ou seja, eu consigo fazer pessoas rirem fácil, enfim. E eu tenho comunicação social. Olha só, isso aqui eu posso ser o que? Um traço meu pode ser comunicativo. E esse traço é o que vai vir por depois, que seria o superfator. Então, o meu traço, ele vai montar um superfator, que seria o quê? A extroversão, porque ele escreveu alguns. Entenderam? Então, ó, veja bem. Eu tenho aqui comportamentos específicos, eu tenho vários hábitos agregados. Quando eu junto vários hábitos, comportamentos habituais agregários, eu tenho um traço comunicativo. E esse traço faz parte de um superfator. Então, é isso aí que ele organiza a hierarquização do comportamento em 4. Primeiro, atos ou cognições específicas, vocês podem colocar comportamentos específicos, atos ou comportamentos, hábitos ou cognições habituais ou comportamentos habituais. Nós temos o terceiro, várias respostas habituais relacionadas formam um traço, que seria o terceiro nível do comportamento. Então, o terceiro nível seria os traços, que é formado por vários habituais, certo? Hábitos ou cognições habituais. E, por fim, nós temos o quarto nível, que é o superfator. O superfator é o que formaria uma, vamos dizer assim, constelação da personalidade do sujeito. Beleza? Então, vamos lá. Os Hans Eyck, eu coloquei superfator, mas ele escreve tipo ou
superfator, tá? Então, assim, ó, olha aqui, ó. Eu tenho um superfator, que é a introversão. Eu tenho um traço, que é persistência, e um de timidez social. Então, eu sou persistente na tarefa que eu realizo e tenho uma timidez social. O que me faz ter esse traço de timidez social? Ó, eu gosto de estudar sozinho, eu recuso convites, né? Aquele que a pessoa liga para você e fala assim, vamos sair, aí você diz assim, posso não, tem um monte de coisa para fazer e você tá deitado assistindo Netflix. Trabalhos em hobby sozinho, então você gosta de caminhar sozinho, você não gosta de caminhar com ninguém. Então, isso aqui são hábitos. Olha só, o conjunto desses 3 hábitos formou um traço. O conjunto desses 3 hábitos formou outro traço. E veja que abaixo do traço tem os comportamentos específicos. Então, assim, eu tenho persistência no trabalho escolar. Eu vou procurar na internet, eu vou utilizar livros. Então, eu só vou fazer isso. Veja bem, eu só vou fazer isso para esse trabalho. O meu hábito, eu começo o quê? A fazer esses comportamentos redistribuídos. Tá bom? Não sei nem porque eu risquei a tela assim. E aí, com isso, escrevendo sobre os superfatores, o Hans Eyseck, ele escreveu as dimensões da personalidade. E aí ele disse o seguinte, nós, seres humanos, temos 3 superfatores gerais, que seriam extroversão, neuroticismo e psicoticismo, tá? A extroversão, o neuroticismo e o psicoticismo são os 3 superfatores gerais. Inicialmente, ele escreveu sobre extroversão e neuroticismo. Aí depois ele acrescenta o psicoticismo. Ponto importante. A cada dimensão da personalidade dessa, existe um oposto. Por exemplo, extroversão, introversão. Neuroticismo, aí aqui ele vai colocar estabilidade. Psicoticismo, superego. Então, não vão confundir o superego de Freud, hein? Então, olha só. Eu tenho, porque ele dizia o quê? Que essas dimensões são bidirecionais. Então, se é bidirecional, eu tinha uma e ao seu oposto. Então, eu tenho uma extroversão aqui. Deixa eu apagar isso aqui, colocar de outra cor. Eu tenho uma extroversão aqui. Ao lado oposto, eu tenho uma introversão. Se eu tenho um neuroticismo aqui, no meu lado oposto, eu tenho uma estabilidade. Se eu tenho psicoticismo aqui, no seu lado oposto, eu tenho um superego. Eu vou explicar para vocês cada uma delas, tá? Fiquem tranquilos. E aí, ele considerava que os 3 fatores como parte estrutural normal da personalidade. Então, assim, esses 3 fatores aqui são fatores normais da personalidade. Todos nós temos. Não tem algo disfuncional, beleza? Que é o modelo conhecido como modelo PEN, tá? Psicoticismo, extroversão e neuroticismo. E aí nós vamos falar sobre a extroversão. Veja bem, ó, nós temos um superfator de extroversão e nós temos aqui alguns traços. Olha só. Sociável, animado, ativo, assertivo, busca de sensações. Eu tenho esses que são... Esses aqui são traços. Lembrando. Esses aqui são o quê? Habituais. Então, a gente tem os comportamentos habituais e nós temos os traços e aqui nós temos o superfator. Tá? E abaixo dos habituais eu tenho os comportamentos específicos. Quem falou específico, parabéns. Deu para entender. Certo? Beleza, beleza? Então vamos lá. O que seria a extroversão? Diferente do Jung, que via a extroversão como uma forma de ver o mundo, e eu vou mandar um link de um vídeo para vocês assistirem, que fala sobre os tipos tipos psicológicos do Jung. Ele vai falar de extroversão, introversão,
sensação, percepção, enfim, sentimento, né? Vocês vão ver. Mas qual é a visão de Hans Eyck? Ele acreditava que os extrovertidos são caracterizados principalmente pela sociabilidade e pela impulsividade. E os introvertidos são caracterizados pelos traços opostos aos dos extrovertidos. Então, assim, ó, para Hans Eyck, quem é extrovertido é sociável. Olha aqui, ó. Olha aqui. Sociável, animado, assertivo. Só que também é impulsivo. É aquele sujeito que ele não reflete muito nos comportamentos que ele vai ter. É um sujeito que ele vai ter um comportamento de impulsão, em busca de um desejo, por exemplo. Ele não vai refletir. Já os introvertidos não. Eles são menos sociáveis, são mais calados, né? Mas são também menos impulsivos. Eles são mais racionais, né? Tanto, ele acreditava também que uma diferença que se dava entre os extrovertidos e o introvertido era a excitação cortical, que aí a gente fala sobre a produção de cortisol, que é a substância do estresse. Então, o que seria? Olha só, atenção, o extrovertido, vou colocar de vermelho, o extrovertido ele teria um nível baixo de cortisol. Não, desculpa, errei aqui. Só um momentinho. Só um momento. Tá, pessoal, vamos lá. Aqui. Ó, o extrovertido, ele teria um nível de cortisol, eu errei ali, muito baixo e o seu limiar muito alto. Por quê? Porque se o cortisol dele é baixo, pouca coisa vai estressar ele. E olha só, o cortisol dele é baixo e o limiar dele muito alto. Então você pode colocar ele em vários níveis de estímulo. E ele não vai se estressar, ele não vai se colocar em uma posição de estresse. Já o introvertido, ele é diferente. Ele tem um nível de cortisol alto. Olha só. O introvertido, vou pegar aqui uma cor diferente. O introvertido, ele tem o cortisol alto e o limiar baixo. Então, qualquer coisa tira ele coloca ele em um nível de estresse muito elevado. E aí o cérebro dele entende que ele precisa desligar e ele vai se irritar, vai se estressar, vai sair dali e ele não vai conseguir produzir. Entenderam? Então, vamos recapitular. O extrovertido, nível de cortisol baixo, limiar alto. Introvertido, cortisol alto, muito cortisol, tanto que uma pessoa introvertida, qualquer barulhozinho, tipo tec, 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 vai incomodar ele. Introvertido, cortisol alto e limiar baixo. Por isso que rapidamente atinge ali o nível de cortisol dele, ok? E aí, depois, Hans Eyck, ele vai escrever sobre aí o neuroticismo. Pessoas neuroticistas são ansiosas, deprimidas, têm um sentimento de culpa muito alto, têm uma baixa autoestima, são tensos, né? Isso aqui são os traços, tá? E aqui nós temos os habituais e abaixo nós temos os específicos. Pessoas neuroticistas têm o seu oposto, estabilidade. O Hans Eyck destaca que pessoas neuroticistas
costumam ter uma tendência a reagir com excesso emocional e dificuldade em retornar à sua estabilidade. Por exemplo, pessoas neuroticistas, elas perdem o controle, só que elas não conseguem retornar ao seu estado normal, né, de excitação de forma adequada muito rápido, né? Elas têm essa dificuldade, elas se desestruturam muito fácil, diferente de estabilidade. O sujeito de estabilidade, ele já tem uma facilidade de retornar à sua questão emocional. Ele tem, a gente pode dizer aqui que ele tem uma inteligência hoje conhecida, né? Emocional, tá bom? Ele tem a inteligência emocional, não deu para escrever aqui. Certo? A inteligência emocional. Então, pessoas com estabilidade têm inteligência emocional. Essa inteligência emocional é o que faz que ele retorne à sua vivência mais fácil, à sua vivência emocional, diferente do neuroticista. E aí ele vai escrever a diatese, né, estresse da psicopatologia. O que ele diz? Ele destaca que algumas pessoas possuem vulnerabilidade a doenças devido à sua fraqueza genética. Então, assim, eles têm uma facilidade de adquirir doenças. Por exemplo, os neuroticistas, devido a esse nível de estresse muito elevado e não saber retornar ao seu grau de estabilidade, eles podem, devido à sua tensão ou seu processo deprimido, desenvolver patologias. E aí que entra. Por quê? Segundo estudos genéticos, eu até já passei um vídeo para vocês, eu vou passar novamente um outro vídeo que fala sobre isso. Os geneticistas acreditam que a depressão ele é um conjunto de informações no DNA, pequenas informações no DNA, que ocasiona depressão, ansiedade, TDAH e entre outros, tá? E é isso que ele quer trazer, o senhor Hans Eyck, com o neuroticismo, tá? E aí nós entramos em psicoticismo. Pessoas psicoticistas, elas são agressivas, frio, egocêntricos, impessoal, impulsivas. É aqui que se desenvolve pessoas antissociais, né? Não empáticas, são criativos, na verdade, e determinados, tá? Então, veja bem que não é aqui a gente pode dizer que a gente se desenvolve alguns transtornos como o transtorno de personalidade antissocial para Hans Eyck. P é o fator bidirecional com o psicoticismo, com o polo e o superego é o outro. Por quê? Segundo eles, pessoas com níveis altos em psicoticismo, eles também apresentam um nível de estresse muito alto e uma maior probabilidade de transtornos psicóticos, ou seja, de desenvolver esquizofrenia. Tá? Então, pessoas em níveis altos de psicoticismo podem desenvolver a psicose. Não só isso, mas elas podem também ser frias, calculistas, não desenvolver uma empatia pelo outro, diferente de superego. O sujeito em superego é organizado, amoroso, afetuoso, acolhedor, super empático, né? É diferente. Então, o psicoticista ele também se encaixa em pessoas que não desenvolvem afeto pelo outro. Tá? E aí é o que eu trouxe uma visão para vocês. Então, ó, vamos pegar o sujeito C aqui. O senhor C, ele tem o quê? Em uma escala, e aí a gente tem que ver, ó. Partindo do ponto central, ele tem um alto nível de neuroticismo para extroversão. Quando ele está nessa linha aqui, a gente pode dizer, até esse ponto aqui, a gente diz que ele tem uma centralização. Por exemplo, o senhor D, vou mudar de cor aqui, o senhor D aqui, ó, o senhor D, ele tem um nível mediano para a introversão, ele tem um nível mediano para estabilidade, olha só, estabilidade,
certo? E introvertido. Então, pessoas dessa forma, segundo o autor, eles são estáveis, eles terão mais facilidade de lidar com os seus conflitos internos. Olha só, ele tem uma estabilidade, ele tem um superego, porque aqui vem o superego. Eu vou mostrar outra tabela. Só um momento. É porque tem uma outra tabela que eu ia mostrar para vocês, porque aqui tem C, aqui tem C e tem mas aqui, imagine essa linha como sendo psicoticismo e superego, tá? Então, olha só, o senhor C aqui, ele ainda tem um alto nível para psicoticismo. Neuroticista e extrovertido. Agora, imagine um sujeito que tem uma relação social muito alta, mas ele é neuroticista, então o nível ele pode sair da sua relação de humor muito fácil, psicoticista, onde ele pode desenvolver aí algum transtorno bipolar ou psicótico, né? Aqui eu trouxe para vocês como é a movimentação da personalidade. Olha só, primeiramente tem um antecedente remoto de DNA, que é o que? É a gene. Nós temos os intermediários biológicos, e aqui nós trazemos dos determinantes genéticos da minha personalidade para os meus próximos, ou seja, na minha construção biológica. Eu vou formar a minha constelação de traços, ou seja, psicoticista, neuroticista e extroversão. Então aqui, vou apagar aqui. Então aqui, como eu estaria aqui? Olha só. Como eu estaria aqui na minha introversão? Olha aqui o senhor A. Ó. O senhor A, ele é mais para introvertido e neuroticista. Então eu montei o meu modelo PEN, certo? Eu vou ter os condicionantes aqui, os estímulos, né? Os estudos experimentais, que são o quê? É o processo da minha memória, da minha vigilância, são sequências próximas do meu PEN. Isso aqui, pessoal, seria os traços, porque eles vão agir conforme a minha constelação. E por fim, eu tenho a minha relação social, que seriam os comportamentos específicos e os atos ou cognições habituais, ou comportamentos habituais. Então, essa é a nossa linha de personalidade. Primeiramente, tem o meu antecedente genético, meu DNA, que seria os meus pais. Depois, a minha construção biológica. Depois, devido à minha relação com o meio e com os meus desenvolvimentos dos traços cognitivos, o meu PEN, que seria psicoticismo, extroversão e neuroticismo. Sequência dele vem os traços aqui, né? Ou cognições. E aqui as minhas habituais, meus comportamentos habituais, que estão no contexto da sociedade. Certo? Beleza? Essa é a nossa aula. Espero que tenha sido produtiva. Tá bom? Abraço.